Santo Evangelho, vamos aclamar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois o vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vos o peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas, se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vos cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Irmãos e irmãs, nós ouvimos esta primeira leitura do livro do Eclesiástico, que é um elogio ao profeta Elias. E eu gostaria de recordar neste contexto em que nos encontramos, de uma casa de missão da comunidade Canção Nova. Os membros conduzem a quinta-feira de adoração. Vocês viram de maneira muito enriquecedora para nós, mas também simbólica, que Elias, ele sobe num turbilhão ali de fogo, com esses cavalos mencionados aqui também. Mas no versículo 13 é afirmado o seguinte: apenas Elias foi envolvido no turbilhão, Eliseu ficou repleto do seu espírito. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Então, o que seria isso? O que significaria esta figura, esta pessoa do profeta Elias para nós? O nosso contexto enquanto comunidade Canção Nova. Então nós vemos Elias é a profecia, Eliseu é o legado. Aqui nós, claro, visualizamos a figura do pai fundador, a figura do padre Jonas Abib como a profecia, um carisma profético para este mundo, para estes tempos. E ele deixa Eliseu. Eliseu é o legado. Então nós estamos diante da profecia, Elias, e do legado, Eliseu. Nós estamos diante da profecia, o fundador, padre Jonas Abib, que colheu do coração de Deus para este tempo, na cronologia, fez com que o carisma se tornasse histórico, uma vez que ele sempre existiu no coração de Deus. Profecia, legado, Eliseu, comunidade Canção Nova, os seus filhos que aqui estão. E nós, enquanto membros da comunidade Canção Nova, naquela porção ali de São José dos Campos, aquela porção territorial e Vale do Paraíba, nós estamos ali também para mantermos vivo um legado, para mantermos vivo naquele território um carisma,
Não apenas a personalidade, mas o legado. O legado daquilo que o Padre Jonas colheu do coração de Deus, de um carisma que é eterno. Então, tem um momento, quando nós vivemos nossas preparações, a formação inicial, período de averiguação. Então, diz que todos aqueles que são Canção Nova, que são da comunidade Canção Nova, foram criados, pensados juntos, né, no coração de Deus, como cacho, só que cada um vem a seu tempo. Então, nós estamos falando de realidades eternas e sobrenaturais. Então, quando nós falamos da Canção Nova, do ser Canção Nova neste mundo, nós estamos falando de uma realidade no tempo, que começou a partir de 1978, mas que estava no coração de Deus. Ganhou vida no coração de um homem, Padre Jonas Abib, e é continuado enquanto existir um membro dessa comunidade vivo. Então, perdurará para sempre. E nós temos como missão manter este legado agora e perpetuar este legado, lançando o manto para as novas vocações que surgem. Então, nós temos como missão viver na essência tudo aquilo que nos foi pedido, tudo aquilo que são os princípios próprios da comunidade Canção Nova, para vivermos como essa realidade que vimos na primeira leitura entre Elias e Eliseu, profecia e legado. Também nós queremos ser, neste mundo, profecia e legado. Então, nós temos uma profecia para este mundo e também nós temos um legado para este mundo. Então, é um contexto muito interessante esta nossa presença aqui. Então, feche os seus olhos por um instante. Eu estou falando aqui, mencionei a comunidade Canção Nova, mas é uma realidade para todos nós. Enquanto batizados, todos nós temos um legado neste mundo, um legado de santidade, um legado de um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus. Por isso que nós cantamos, ó justos, alegrai-vos no Senhor. Então peço você para ficar de pé por um instante, porque é importante nos colocarmos inteiros na celebração. Então esse movimento nos ajuda a recordar que o nosso corpo também nos ajuda na oração, nos põe em postura de oração. Então nós vamos cantar aqui com a ajuda da Ana Lúcia, alguma canção que ela tenha preparado. Você erga assim os seus braços e diga assim: eu tenho uma profecia. Eu tenho uma profecia. Eu tenho um legado. Eu tenho um legado. Enquanto batizado, neste mundo, a minha profecia é a santidade. É a santidade. Por isso eu quero, Senhor, com o auxílio da tua graça, viver santidade neste mundo. Que santidade de vida, que homens devemos ser, pois se tudo no céu e na terra o Senhor chamará. Que respeito para com Deus, que luta devemos travar no novo céu e na nova terra iremos morar. Erguemos nossos braços, canta: somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Somos Senhor, tua igreja, que aguarda e apressa a tua vinda gloriosa. Que o Senhor nos encontre em paz, puros e santos. Muito bem. Que é feito da tua promessa. Perguntam e zombam de Deus, mas o Senhor virá. Ele não tardará.
Só as vozes. Mas o Senhor, Ele não tardará. Tá fraco, hein? pois Deus é santo, santo, santo. E a santidade da minha vida. Apresse o Senhor, Ele logo virá. Mais uma vez, mas o Senhor virá. Mas o Senhor virá. Que eu seja santo, santo, santo. Pois Deus é santo, santo, santo. Que a santidade da minha vida apresse o Senhor, Ele logo virá. Agora podemos sentar mais uma vez e vamos continuar com o Evangelho. Nós cantamos, o Senhor virá, Ele não tardará, que a santidade da minha vida apresse o Senhor. Mas, se nos é apresentado aqui a oração do Pai Nosso, nós deveríamos nos perguntar qual o motivo de escutarmos este trecho do Pai Nosso nesta hora, neste Evangelho, segundo São Mateus. O que nós aprendemos nesta oração? Eu quero contextualizar para vocês 3 correções que a oração do Pai Nosso, só 3 que eu vou falar nesta homilia, faz de atitudes que nós temos, que habitam o nosso coração em nosso relacionamento com Deus. É corrigido aqui pela oração do Pai Nosso. Jesus ensina aos discípulos, mas é um ensinamento para nós também. Primeira imagem distorcida que nós temos de Deus é a falsa imagem que criamos de um Deus distante. Então, todas as vezes que nós vivemos alguma experiência de combate espiritual, todas as vezes que nós vivemos alguma experiência de enfermidade, todas as vezes que nós vivemos alguma experiência de tentação, que tenta nos levar ao pecado, a primeira falsa ideia de Deus que nos vem é a ideia de um Deus distante. Então nós continuamos com a ideia de um Deus distante, esquecemos da encarnação, esquecemos que Ele se fez menino, se fez homem, se fez humano, se encarnou, nasceu ali numa manjedoura pobre, celebramos isso no Natal. Então Deus, Ele se faz próximo. E nós, na primeira dificuldade que surge, cultivamos e trabalhamos esta ideia distorcida de um Deus que é distante, de um Deus que é indiferente, de um Deus que é ocupado demais para escutar a minha oração, para escutar aquilo que eu apresento. E dentro desta imagem de um Deus distante, ainda carregamos uma outra distorção, mas essa ainda está dentro da primeira. De um Deus que precisa ser convencido. Então, quando você se coloca diante do Senhor para rezar, quando você faz a sua oração orante, quando você entra no Santíssimo Sacramento, quando você reza em casa, você quer convencer Deus de suas necessidades, convencer Deus daquilo que você precisa, como se Deus não soubesse, como se Deus não cuidasse. Irmãos e irmãs, essa falsa imagem de Deus coloca a nossa alma em perigo, porque cria em nós uma dúvida em relação à divina providência, que cuida de todas as realidades, não só materiais, mas também as realidades espirituais, todas as realidades de nosso relacionamento com Deus. Deus não é distante. E Jesus diz, qual a palavra de Jesus corrige essa distorção? Jesus diz, vosso Pai sabe do que precisais antes
mesmo que vós o peçais. Deus conhece nossas necessidades. Então, irmãos e irmãs, quando rezamos, apesar de apresentarmos nosso coração, nossos problemas, rezamos porque somos filhos, em primeiro lugar. Rezamos porque queremos comunhão com Deus. Não estamos ali rezando só para apresentar problemas e para convencer Deus. Eu vim aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, eu liguei a TV na TV Canção Nova e eu vou convencer Deus de que eu necessito disso. Não se trata de rezar para convencer Deus. Na verdade, quando nós rezamos, todas as vezes que nós rezamos verdadeiramente, nós somos convencidos por Deus. Certa vez, quando eu morava na Missão da Canção Nova, em Roma, uma das irmãs de comunidade, ela partilhava sobre a experiência dela na adoração ao Santíssimo. Então, tinha aquela experiência de tentação antes de entrar para o momento de adoração, porque quantas vezes nós somos tentados a não rezar, a não parar, a não silenciar, a não querer escutar. Às vezes temos medo de pedir alguma coisa porque não queremos nos comprometer, mas aí ela dizia assim, mas todas as vezes, mesmo diante dos combates, eu entro, não falo nada, também não escuto nada, mas eu saio dali convencida. Eu saio dali convencida. Ela só falou isso, mas hoje eu entendo que, na verdade, é porque ela entrou ali não com o desejo de convencer a Deus, mas com o desejo de rezar verdadeiramente. E quando nós nos colocamos diante de Deus com o desejo de rezar verdadeiramente, nós sempre saímos convencidos. Essa irmã está na missão de Portugal, ela sabe quem é, então também nós podemos viver essa experiência. Não tentar convencer a Deus com a nossa oração, mas ter o desejo de permanecer em comunhão. Primeira falsa ideia de Deus que devemos vencer, a falsa ideia de um Deus distante. Ele é tão próximo que a maneira como Jesus nos ensina a rezar é dizendo Pai Nosso. Um pai não precisa ser convencido a amar seus filhos, precisa? Sim ou não? Sim ou não? Não precisa, porque ele já ama naturalmente. O pai ama o filho naturalmente. A mãe ama o filho naturalmente. Se não ama o causa o mal, é porque tem algum transtorno, então não está dentro da normalidade. É um anormal se não ama, se maltrata. Aí está ali na área de transtorno, aí é outra área que cuida, não é a área sacerdotal. Área psiquiátrica ali, manicômio, tá bom? Mas as pessoas normais amam, de fato. Os pais normais amam seus filhos, as mães normais também amam. Se está ao contrário, então, camisa de força, tá bom? Marra, estou brincando aqui. Primeira falsa ideia de Deus vencida, este Deus que é distante. Mas agora uma segunda, então já falei essa ideia que nós cultivamos de um Deus distante, é vencida por aquilo que aprendemos na oração do Pai Nosso, não queremos convencer a Deus que já sabe de todas as coisas, mesmo antes de apresentarmos. Mas aqui tem um outro detalhe, a falsa ideia de um Deus é impessoal. Sabe quando nós escutamos, às vezes, se você colocar numa TV secular, as pessoas vão falar de uma energia, alguma coisa assim e tal. Algumas vezes eu encontro algumas pessoas assim, que não são do nosso mundo religioso e tal. Aí elas chegam perto e falam, nossa, você tem uma energia poderosa. Um dia assim, aí a pessoa encara assim, uma energia. Então Deus não é uma energia, então não é um Deus impessoal, não se trata de um método no qual você fecha os seus olhos assim, faz alguma posição com suas mãos, o seu corpo, equilibra a respiração e aquilo ali faz ali. Isso não é Deus, entendeu? Isso é um Deus impessoal. Então Deus não é uma energia, isso seria uma mentalidade pagã. Então Jesus diz assim, nas vossas orações não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. E ele nos ensina a dizer, Pai, é um ou outro aí,
Tem boca. Pai. Agora vamos dizer todo mundo junto. Pai. Então, nós rezamos Pai Nosso. Então, é o nosso Pai. Mas, sobretudo, Ele é Pai. Ele é Pai. Ele é Pai. Não é outra coisa, né? Não é uma ideia, não é uma energia cósmica. É um Pai que nos ama. E nós devemos nos manter em contato com Ele. Então, quando falamos de oração, nós não estamos falando de técnica, de rituais apenas vazios que devemos manter para manter contato com uma energia que vem de uma pedra, de qualquer outra coisa. Não é um Deus impessoal, é um Deus pessoal, que assumiu um rosto. Como que esse Deus assumiu um rosto? Agora é uma pergunta, então vamos conversar aqui. Como? O rosto de Deus é um rosto... Deus tem um rosto humano? Você acha que tem? Sim ou não? Sim ou não? Sim, verdadeiro Deus e verdadeiro? Então Deus assumiu um rosto em Jesus. E o Papa Bento XVI, em uma de suas encíclicas, ali ele questionava, o que este menino que se encarnou, né, veio revelar a este mundo? E aí ele responde, ele veio trazer e ele revelou a face de Deus neste mundo. Então Deus tem uma face, Deus tem uma sagrada face. Aqui perto nós temos o mosteiro da Sagrada Face. Deus tem uma sagrada face, e a face é uma face humana, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, uma face humana. Ele assumiu um rosto. Então ele não é um Deus impessoal, ele é um Deus pessoal que permanece conosco, está em nosso meio. Então, o Pai Nosso corrige também esta falsa imagem de Deus. E um terceiro ponto, e eu penso que este é um ponto muito grave, porque nos atrapalha em nossas orações. A falsa ideia de um Deus que só ama a perfeição. Começamos nessa Santa Missa rezando, no ato penitencial, dizendo que o perfeito acolhe o imperfeito. Então nós poderíamos falar, mas lá no Evangelho fala, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Mas é uma perfeição por analogia. Você acha que você é bom o suficiente para ser perfeito como o Pai do céu? Você acha que você é bom o suficiente? Sim ou não? Responda, sim ou não? Não tem como. Então, não tem esta perfeição de contos de fadas, né? Assim como tem a ideia de perfeição do amor romântico, existe também a ideia de perfeição no relacionamento com Deus. Ou seja, eu vou rezar só quando eu estiver pronto. Mas vocês já ouviram aqui na Canção Nova várias vezes, o caminho se faz caminhando. Então, Deus ele nem espera que sejamos curados para nos enviar. Ele nos envia feridos, e a nossa cura vai acontecendo no caminho, a nossa purificação vai acontecendo no caminho, e enquanto nós somos curados, nós contribuímos também para a cura de outras pessoas, mas Ele não espera que sejamos prontos, senão Ele deveria esperar até o céu, porque é só lá, se viver bem neste mundo. Encontrará, sem ser perfeito, encontrará o perfeito, entra no céu, claro, santo, santificado, mas perfeito igual Deus não. Aí depois nós nos perdemos na perfeição dele, nos envolvemos nele. Então essa falsa ideia nós devemos vencer. Essa falsa ideia nós devemos superar. Muitas pessoas acreditam que Deus ama apenas aquilo que ela tem em mente como o ideal a respeito dela mesma. Quando ela é forte, disciplinada, sem quedas nenhuma. Então você acha que Deus só te ama quando você está inteiro. Então você pensa, por isso que te atrapalha na oração, porque você pensa assim, eu preciso melhorar primeiro, eu preciso me consertar primeiro, depois eu vou para Deus. Até porque lembra daquela outra frase, temos medo de pedir, porque temos medo de nos comprometer. Com isso, o discurso do padre não é para dizer que você deve continuar com seus vícios, com seus pecados, com suas misérias, não, mas é para que você entenda que com isso que você tem,
querendo melhorar, e estando em melhoramento, você deve se colocar na presença de Deus. Tanto que aqui, nesta oração do Pai Nosso, qual a forma que Jesus nos ensina a rezar? Ele diz assim, ó, perdoa-nos as nossas ofensas. Então, Ele sabe que nós o ofendemos. Ele sabe que nós temos pecados, misérias. Então, o Pai Nosso, aí eu faço uma outra pergunta. Você acha que o Pai Nosso é a oração dos perfeitos? Sim ou não? Sim ou não? E o Pai Nosso é a oração dos filhos necessitados? Sim ou não? Sim, aí sim. Não é a oração dos perfeitos, mas é a oração dos filhos. Fala só filhos, porque aí você deixa o padre feliz. É a oração dos filhos. Por isso que Ele nos ensinou a chamar Deus de Pai. Por isso que Ele nos ensinou a dizer Pai Nosso. Se Ele é Pai Nosso, nós somos filhos. Filhos necessitados. Então Deus não espera que nos tornemos impecáveis para nos amar. Ele nos ama, independente de nós. Então, Deus te ama apesar de você. Mesmo com isso aí que se apresenta a Ele, mesmo com isso aqui que se apresenta a Ele, ainda assim, Ele continua nos amando. Mesmo com minha falta de perdão, ainda assim, Ele continua me amando e me convidando a perdoar. Mesmo com minhas indisciplinas, ainda assim, Ele continua me amando e me convidando a ser um homem disciplinado. A lógica do reino, então, não deveria ser sede perfeitos apenas, mas sede perfeito não deveria ser essa, para ser amado. Mas você primeiramente é amado e sendo amado, você vai se aperfeiçoando em Deus, não com a sua força, mas com a força que vem do alto, com a força que vem do Espírito de Deus. Então, irmãos e irmãs, Pai Nosso, essa oração que aprendemos de Jesus neste Evangelho, nos ensina a viver a fazer cair, morrer essas três falsas ideias que cultivamos a respeito de Deus. O Deus distante. Para o Deus distante, a ideia do Deus distante que nós temos, Jesus responde, vosso Pai sabe do que precisais, ou seja, Ele está presente. Para a ideia de um Deus impessoal, Jesus nos ensina a dizer Pai Nosso. Pai Nosso. E para a ideia de um Deus que só ama a perfeição, Jesus responde, nos ensinando a rezar, perdoa-nos as nossas faltas. Perdoa-nos as nossas faltas. Então você está disposto a fazer morrer, nesta tarde, toda falsa ideia de Deus, sim ou não? É que eu também respondo sim aqui no meu coração. Por isso que eu pergunto. Eu também. Que toda falsa ideia a respeito de Deus morra para que eu me relacione com Ele verdadeiramente. Para que eu tenha comunhão com Ele verdadeiramente. E tendo comunhão, assim eu sou curado, assim eu sou transformado. Vamos rezar ao final desta homilia. Primeiramente agradecendo. Nós te agradecemos, Senhor, porque nesta primeira leitura fomos tocados, incentivados pela profecia do profeta que subiu no turbilhão de fogo Elias e ao mesmo tempo Eliseu permanece com o seu manto, permaneceu cheio do Espírito Santo. Vamos ficar de pé, colocando-nos em postura de oração, agradecendo a Deus também por este momento que vivenciamos esta Santa Missa, por este momento que o Espírito vem até nós. Nada havia acima de suas forças, disse a primeira leitura, e até já morto, seu corpo profetizou, porque em vida se colocou inteiramente em Deus o profeta Elias. Todos nós, se pensarmos na primeira leitura,
deveríamos ser como Eliseu. Eliseu ficou repleto do seu Espírito. Também nós queremos a plenitude, pedimos a plenitude do Espírito sobre nós. Minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti, minha alma tem sede, minha alma tem sede de ti, ó meu Deus. Minha alma suspira por ti. Sopra, sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Sopra em nós, sopra em nós. Somos teus filhos, ó Pai, estamos reunidos em teu nome. Ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, vem, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, ó meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo, Ó vento impetuoso, ó vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece. fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, Senhor. Rasgue o céu, ó Vem meu Espírito sobre Pai, nós. sopra hoje aqui. Vem Espírito. Vem Espírito Santo. Usamos sua voz no Espírito para selarmos este momento com oração, com a graça do Espírito Santo, que convence o mundo a respeito do pecado. Convença-nos, Espírito Santo, a respeito da comunhão com o Deus verdadeiro, com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro que nos ensina a rezar, que nos ensina a dizer Pai Nosso, que nos ensina a dizer: o Senhor já sabe tudo que eu preciso, me acolhe em minhas misérias, me acolhe em minhas limitações. Obrigado, Senhor, por tua presença. Espírito, conduza-nos. Espírito, permaneça conosco. Ó vento impetuoso, cantemos mais uma vez. Ó vento impetuoso, vem sobre nós. Vento impetuoso, vem neste lugar, fortalece o que é fraco com teu poder. Rasgue o céu, meu Pai, sopra hoje aqui. Vem Espírito Santo.
Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. como era no princípio, agora e sempre. Amém.